Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Saber, o podcast da Saber Contábil. E hoje eu e Luiz estamos recebendo um convidado aqui mais do que especial, o verdadeiro empreendedor raiz. Eu vou apresentar ele agora para vocês. Ele é o fundador da Softbox, uma empresa vendida para o Magazine Luiza em 2018. Após a venda, ele permaneceu à frente do marketplace do Magalu por 4 anos e meio, sendo responsável pelo desenvolvimento da plataforma de vendedores do Magalu. Empreendedor em série, já criou e vendeu 5 empresas, está escalando outras 7 com o objetivo ousado, chegar a 120 empresas. É casado há 19 anos com a Liz, a diretora de experiência do cliente da Zuper. E juntos são pais do Rafa, da Laura, do Raul e do Rodrigo. Ricardo Rocha, seja muito bem-vindo ao Pode Saber. É um prazer tê-lo aqui. A honra é minha. Olá a todos, a audiência do Pode Saber. É uma honra, né, poder compartilhar aqui e vamos ver o que a gente poderá saber depois desse bate-papo aqui que eu quero compartilhar e provocar, né? Então, a ideia nossa aqui é compartilhar experiência, conhecimento. Nós estamos num momento de mercado em que a gente está sofrendo, né, o empreendedorismo, as dinâmicas empresariais, dinâmicas de mercado, estão sofrendo diversas adições de ingredientes, né, principalmente do tema de inteligência artificial. E aqui no Brasil, para variar um pouquinho mais de interferência do nosso governo com a nossa famosa reforma tributária. Então já não bastava a dinâmica de mercado, agora nós vamos ter mais um ator aqui para poder complicar a nossa vida, né? Então vamos nessa, bater um papo aqui. Ricardo, você tem uma vida, uma rotina muito intensa. Sim. Acorda muito cedo, tem 7 empresas, não sei como que você faz isso, eu quero que você me explica, porque aqui a gente tem 2 e a gente queria que o dia tivesse 72 horas para conseguir resolver tudo. 24 são Mas me conta uma coisa, com 7 empresas, quando você chega em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, que você respira, você consegue desligar 100% dos seus 7 negócios? Acho que essa pergunta é interessante, porque a gente vive uma aparente dinâmica, o seguinte, parece que o trabalho é algo dissociado de quem a gente é. Sim. E eu entendo que o trabalho é parte integral da nossa vida, da nossa jornada. Então, eu sou pai, eu sou cônjuge, antes de ser pai, né? Então eu sou cônjuge, depois eu sou pai, depois eu sou líder das empresas, depois eu tenho papel executivo dentro da estrutura da holding, depois eu tenho papel de conselho, mas tudo isso está integrado. Então, eu não tenho gavetas que eu fico separando, né? Então, e eu não tenho crise com isso, e minha esposa também não tem crise. A gente tem também instituto, que nós temos empreendedorismo sociais também que a gente faz, né? Nem está aqui com o Instituto Progresso de Vida, a gente não falou sobre ele. Mas tudo isso faz parte da minha jornada como um todo. Então, a minha família conhece os empreendimentos e os meus empreendimentos conhecem a minha família. E a minha família, inclusive, está envolvida. Então, a Liz, por exemplo, é diretora de experiência do cliente em uma das empresas. O Rafa tem uma atividade profissional lá na Zuper. Então, os vídeos da rede social, parte deles é editado por ele. A Laura já está lá na Digel, que é uma empresa focada em inteligência artificial. Ela já trabalha, ela fez o curso, agora ela está ministrando aulas. Então, ela já está empreendendo, dando aulas junto com a minha sobrinha. Então, ou seja, a minha família não está dissociada. O Raul e o Rodrigo são os melhores vendedores do condomínio top. Então, a família está integrada nos negócios. Acho que talvez essa seja a abordagem mais interessante a gente usar na nossa família. Então, a família torce pelos negócios, os negócios torcem pela família, eu torço pela família. Então, ou seja, nós estamos integrados no que é uma ação empreendedora. Então, ela não é uma ação empreendedora do Ricardo, ela é da nossa família. Então, meus filhos se interessam pela Brix, pela Top, pela Zuper, pela Digio, pela Crédito, né? Agora, inclusive, tem mais 3 empresas entrando no portfólio esse ano. Então, não vão ser só 7, né? Vão ser 10, e meu objetivo é chegar em 12, agora é em curso, né? Então, devem entrar até completar mais 5 empresas, 3 mais 2. Sim. Então, ou seja, tudo isso faz parte integral, né? Então, eu viajo, e às vezes eu estou de férias, mas eu resolvo algumas questões, porque faz parte da dinâmica. Agora, eu tento dar ênfase no contexto que eu estou, mas essa necessidade de separar, de pôr em gavetas, eu acho que esse tem um custo racional e emocional que a gente não tem que ter. Então eu chego em casa, assim, e aí acho que eu poderia falar um pouquinho sobre isso, né? A família para mim é o pilar principal. Então o empreendedorismo é parte do que eu faço dentro de um contexto de família,
mas a minha família é o meu pilar principal. Então, eu volto para casa, né? Então, eu saio de casa e volto para casa. Então, e por um período eu estou fora de casa. Mas tudo que eu quero fazer é voltar para junto desenvolver, né? Junto com a minha esposa, aquilo que é o nosso relacionamento, e aqueles que vão ser os nossos sucessores. Porque uma das coisas que eu sei é que um dia eu vou desembarcar dessa vida. E eu tenho que deixar uma herança. E a herança não é o patrimônio. A herança é a cultura, o caráter e aquilo que eu pude transmitir de princípios e valores para os meus filhos. Então, essa é a minha verdadeira herança. Então, esses 4 seres humaninhos que estão aí, já não tão pequenos, né? O Rafa já está maior que eu, é de fato a minha herança. Então, volto, né, para casa para poder trabalhar com eles e cultivar esses seres humanos que estão lá. Então, os empreendimentos são referências de uma história para que eles possam se inspirar. De como eu me comportei, de como eu agi, de como eu trabalhei com excelência, de como eu aperfeiçoei e gerei valor para o mundo. E isso inspirar eles na jornada deles quando eles forem empreender. Então essa é a minha abordagem. Por isso, para mim, não é peso, assim, faz parte natural do meu modelo, né, de vida com a minha esposa e com a minha família. Muito bacana. E nesses momentos de lazer, nos momentos que você realmente está ali de fato com a sua família, curtindo, conversando, orientando, o que vocês gostam de fazer? Qual que é a rotina? Bom, cada filho tem uma... Então, vamos falar, eu e a Liz, né? A gente gosta muito de conversar, então a gente é muito amigo. Então, às vezes a gente está lá, assim, lá na sala de banho, no banho, né? Uhum. E aí tem um banquinho lá, então eu sento, espero ela, depois ela senta e me espera. Então, assim, a gente conversa muito, né? Então, a gente gosta de conversar, a gente gosta de sair para jantar, a gente gosta de viajar. Então, a gente gosta da companhia um do outro, né? Então, aí o Rafa, ele gosta muito de assistir filme. Então, às vezes eu vou pro cinema com ele, tem uma programação que ele gosta bastante, e ele gosta também de viajar. Então, ter tempos assim com ele. A Laurinha gosta de assistir série, principalmente de médico. Então, com ela, série de médico, então ela gosta muito de ir ao shopping com a minha esposa para poder comprar a blusinha. Né? Então, ela gosta, brusinha. O Raul e o Rodrigo gostam muito de esporte. Então, assim, eles querem que eu vou jogar bola com eles, jogar beach tênis, andar de bicicleta, assim, é o que eles curtem. Então, cada filho tem uma dinâmica, né? Então, eu vou ajustando a minha agenda, né, de acordo com aquilo que a gente faz. Mas nós temos uma agenda também bem legal lá em casa. Assim, nas quartas-feiras nós temos o jantar em família. Então, é uma agenda já bem definida. Não estando em viagem, eu estou aqui. Na sexta, a gente tem um almoço, né, com a G1, que é o Rafa e a Laura. E à noite eu tenho um jantar com a minha esposa. Então, a gente sempre mantém alguns ritos dentro da nossa agenda, porque isso cria uma rotina relacional. Sim. Então, acho que parte da dinâmica que a gente usa na empresa, que é criar uma agenda de trabalho. Nós também temos que criar uma agenda para a gente poder estar com a família. E aí isso ajuda a gente a organizar. Porque se eu não ponho na agenda, eu não crio a ideia de um compromisso. Então, como a gente sabe que nas quartas tem o jantar da família, a gente já começa a programar a semana o seguinte: o que nós vamos comer? O que nós vamos fazer? Qual vai ser a dinâmica? Então, nessa última, por exemplo, a gente decidiu... Isso no início da semana. No início ou antes, ou já no jantar que nós estamos correndo, a gente já fica pensando o que vai comer no próximo, né? Brasileiro é engraçado, porque é desse jeito, né? A gente está comendo pensando na próxima comida. Então, essa última quarta-feira, a gente foi pro beach tênis, a gente decidiu ir pro beach tênis e na volta a gente comer um hambúrguer, que a gente gosta lá, que os meninos gostam bastante. Então, a gente foi pro beach tênis, jogamos beach tênis, voltamos, fizemos esse hambúrguer mais rapidinho, pronto. Comemos todo mundo. Então, cada semana a gente vai fazendo uma programação. Mas como está na agenda, a gente se programa. A gente pensa, a gente planeja executar aquela agenda. Então, acho que a agenda é algo que as pessoas não têm disciplina de fazer. Né? Assim, colocar na agenda, inclusive, esse tipo de compromisso. Colocar na agenda que eu tenho que me exercitar. Colocar na agenda o meu horário de almoço. Então, isso tudo que tiver na agenda, eu consigo gerir melhor a minha distribuição de esforço e aí, claro, a minha organização do tempo também. Até porque a gente tem uma questão também de limite para lembrar das coisas, né? Porque a quantidade de compromissos, tanto pessoais quanto profissionais, é gigante. Então, se você organiza tudo numa agenda... Libera tempo e energia da sua cabeça para pensar em coisas que são mais novas. Então, a agenda está aí para que a sua cabeça não precise pensar no que você tem de compromisso. As ferramentas de gestão de tarefa, como, por exemplo, o Trello, ou até um simples lista de tarefas que você tem no iPhone, por exemplo, ou um Keep do Google, serve para poder te desonerar. Você sabe que você tem que fazer alguma coisa, você põe lá e ele te ajuda a lembrar disso e pronto. Então a mente fica liberada. Aí eu tenho muitas ferramentas que me ajudam para minha mente ficar liberada para aquilo que mais gera valor, tanto para a família quanto também para os negócios.
Uau. Muito legal. Você tem uma história inspiradora no empreendedorismo. Você começou muito cedo e construiu um negócio de grande impacto. Mas voltando lá atrás, no início da história do Ricardo como empreendedor, qual foi o primeiro passo? O que te levou ao empreendedorismo? Bom, eu tenho que agradecer e sempre lembrar da minha mãe, do meu pai. É impossível não lembrar disso. Mas foi a restrição. Então hoje, né, o pessoal vê notícia, acessa a rede social e ouve falar do Ricardo Rocha, mas a minha origem é uma origem muito simples, né? Graças a Deus, minha família nunca teve assim, nunca foi miserável, nada disso. Pelo contrário, sempre teve uma vida muito digna, mas restrita. Então, teve um período da nossa vida que a gente morou na fazenda, eu falo fazenda, mas foi roça mesmo. E foram quase 2 anos, e meu pai levava a gente para a cidade para estudar. E foi uma época muito difícil financeiramente para a gente. E nessa época, eu vi meus colegas comprando lanche na cantina, e eu não tinha dinheiro para poder comprar. Eu ficava com muita vontade, né? E também, e o principal era o danado picolé de brigadeiro da Que Bom. Eu morria de vontade de chupar aquele picolé. Mas eu não tinha dinheiro. E aí, né, uma vez conversando com a minha mãe, assim, ela falou assim, filho, por que então você não leva aqui o ovo e o queijo, né? A gente produzia queijo, lá tinha um barracão de leite e tal. E a gente tinha muita galinha na fazenda também, então o ovo caipira, o queijo caipira, né, a gente ia para a cidade de Passos para estudar, que era perto de São João Batista do Glória, já uma cidade grande já. Então, esse ovo caipira e queijo caipira era uma demanda da cidade. E aí ela deu essa ideia, poxa, meu pai levava a gente para a cidade para estudar, então eu já levava esse ovo e queijo, a gente ficava na casa de parentes por mais 1 ou 2 noites. E aí, quando dava o final da aula, eu oferecia o ovo e o queijo para as mães dos meus colegas. E aí, no outro dia de manhã, eu pegava minha bicicleta, punha na sacola e levava, fazia um delivery já na época, fazia a entrega na casa, né? E aí eu conseguia o dinheiro, rachava esse dinheiro com a minha mãe, porque ela tinha que tratar das galinhas e tudo mais. E aí eu tinha o dinheiro para poder comprar o salgado e o bendito picolé que eu tanto queria. De brigadeiro. Então, comecei a empreender ou a vender a partir da restrição. Então, a restrição que me colocou nessa trilha, né, de tomar uma ação. E eu vejo, né, que parte dos empreendedores que tem hoje, eles surgiram a partir de uma dor, de uma necessidade, e o cara teve que romper. Ele não tinha ele não tinha alternativa, ele tinha que assumir uma responsabilidade, tinha que correr algum risco e tinha que peitar. E, então, assim, muito empreendedor surge na raça. Sim. Agora, qual que é a sabedoria? Você pode até começar na raça, mas depois você pode aperfeiçoar. Então, você pode buscar conhecimento, você pode melhorar. E acho que essa é uma lacuna do empreendedorismo brasileiro, né? Começa na raça e permanece na raça. Então, ou seja, é muito esforço e, em alguns momentos da jornada, quando o negócio se torna mais complexo, a raça não resolve. Sim. O esforço e a boa intenção não resolve, porque existe uma complexidade que o negócio, que a empresa alcança, que aí você precisa de conhecimento, de habilidade e de experiência. E sem isso, é impossível o negócio crescer. E o que acontece? A gente vê as estatísticas horrorosas do nosso país, que 80% das empresas fecham até o 10º ano. E não fecha porque falta oportunidade no nosso país. Fecha porque o empreendedor não está se capacitando. O negócio cresce e ele não cresce. Não consegue. Consequentemente, o negócio implode. E esse é um dos principais problemas hoje do Brasil, né? Então, Pode Saber, acho que é uma excelente iniciativa para levar esse conhecimento, para levar essa provocação para o empreendedor. Se ele quer que o negócio dele cresça e permaneça, ele precisa ser essa coluna, esse fundamento que suporta o negócio. E para que ele possa suportar um negócio que está crescendo, ele tem que crescer, né? Então, não sei se a galera que conhece engenharia, mas se você quer pôr mais peso, mais carga, mais pressão, você precisa engrossar os fundamentos, as colunas de um prédio, de um empreendimento. Então, ele tem que engrossar também a capacidade dele, tanto de conhecimento quanto de habilidade. Certeza. Surreal. Eu estava até assistindo um podcast hoje de algumas personalidades e eles falando sobre hábitos milionários, hábitos de quem é milionário. E tão interessante que na discussão do podcast eles citam que quando eles estavam construindo a carreira, a imagem, todo o patrimônio, eles não tinham os hábitos milionários que eles têm hoje. Por quê? Porque teve muito trabalho duro, Sim. Muitas noites de sono que eles deixaram, muitos momentos com a família para investir naquele negócio, investir naquela ideia para construir algo. Hoje, já com a estrutura melhor, já milionário, aqueles hábitos
eles já são normais. Sim. Mas quando ele traz essa reflexão, é tudo isso que você disse. Então, eu vou avançar em partes nessa perspectiva, porque tudo é uma questão de ambição e velocidade. Sim. Então, acho que tem picos, sim. Eu já passei noites sem dormir recentemente. Nós estamos em um processo com a Bíblia que a gente virou à noite, e eu estava lá. Então, nós viramos à noite. Então, no outro dia, eu reorganizei a minha agenda, mas não deixei de fazer o exercício. Mas tudo isso é uma questão, assim, picos vão acontecer, faz parte. Então, é normal. Agora, eu não posso viver em pico, porque isso é insustentável, tanto para a minha saúde física, mental, emocional, familiar, social, e em todos os outros aspectos, sim, e espiritual. Tudo isso compromete. E aí eu tenho que entender qual é a velocidade que eu quero dar e aquilo que são sacrifícios que eu quero fazer. Então, a família, quando ela é um pilar, e aí a pessoa tem que visitar os seus pilares. Qual é o pilar? Então, eu poderia ter feito mais patrimônio às custas de um valor e de um princípio para mim, que é a família. Então, essa balança, quem tem que trabalhar é a pessoa, segundo aquilo que é a ambição e a velocidade que ela quer. Então, sim, em alguns momentos eu pisava no freio e falava assim, não, hoje tem a apresentação do meu filho, da minha filha na escola, eu não vou perder. Hoje eu tenho essa agenda aqui da minha família, eu não vou. Não abro mão. Então já teve assim, negócio às vezes assim, de gente importante me chamando para poder ter uma agenda, e eu sabia que eu falei assim, olha, eu não consigo por isso, porque eu tenho essa agenda. E foi interessante porque para grande parte das pessoas para quem eu explicava, eram super acolhedores, assim, não, Ricardo, então vamos marcar outro dia, porque essa agenda é importante. Então se a gente também conversa sobre isso, né, as pessoas também dão importância para aquilo que é importante para a gente. Família é algo importante. Sim. Então, esse posicionamento, né, do que é importante para a gente é que nós precisamos também poder empreender. Porque no final eu empreendo para quem? Eu empreendo por quê? Exato. Qual que é o motivo, o propósito ali? Se eu empreendo simplesmente para poder ser reconhecido, então é um empreendedorismo egoísta. É só para ser reconhecido, é por fama, e no final egoísta por carência. Sim. Agora, se eu empreendo por convicção, então eu dou o tom, eu dou a velocidade. E aí eu, na verdade, estou construindo uma história inspiradora para uma herança que é a minha família. E aí isso ajusta a minha velocidade, isso ajusta o pico. Agora, alguns picos vão acontecer, faz parte. Normal. É igual coração, né? Sim. Tem pico e volta. Pico e volta. Faz parte, a vida é assim. Eu li um livro recente, o autor do livro falava exatamente isso, que Deus nos fez abundantes, mas eu tenho que ser abundante em todas as áreas da minha vida. Não adianta eu ter uma vida profissional, financeira muito abundante, se uma outra área da minha vida, por exemplo, a família, eu estou sacrificando isso em prol da abundância aqui. Então, de fato, tem que ter um equilíbrio em todos os pontos. Esse crescimento, né, isso é uma maturidade, ela é de dentro para fora. Então, na medida que eu fortaleço a minha consistência de convicção, a minha consistência emocional, eu estou pronto para empreender cada vez mais. E eu regulo esse ritmo, eu regulo essa dedicação que a gente tem. Então, a família sendo o pilar, agora eu vou construir a minha agenda em função da família. Então, isso é uma coisa que eu faço. Então, a primeira coisa que eu pergunto para minha esposa é como é que é o calendário escolar e das crianças para que nós possamos organizar todo o restante da nossa agenda. Então, lá em casa, a gente organiza toda a agenda empreendedora baseada na agenda da família. Então, nós temos a agenda da família, aí depois nós temos toda a agenda do trabalho que a gente desenvolve junto como família. E aí nós vamos ajustando isso ao longo do ano. Então, acho que é esse fundamento. Assim. Primeira coisa que o empreendedor precisa perguntar, na verdade, todo ser humano tem que perguntar, qual é o meu fundamento, qual é o meu princípio? Onde eu estou alicerçado? O que é importante para mim? Depois que eu responder essa pergunta, então eu estou pronto a fazer qualquer coisa. Então, primeiro ser, depois fazer. E então ter. Essa é a minha equaçãozinha aqui básica para poder manter a saúde emocional. Então, parte das decisões que eu tomo está alicerçado nisso. Assim, isso vai comprometer a minha família até que nível? E aí, conforme for, não. Não, porque se compromete... Não, mas é um negócio muito bom. Tá bom, mas compromete um fundamento, assim, é um não óbvio. Se compromete um fundamento, é um não óbvio. Mas é muito legal, que seja, assim, não é para mim, é para outro. Bacana. Se isso compromete a minha família. Tá certo. Ricardo, falando agora de negócios mesmo em si, a Softbox foi o primeiro grande negócio do Ricardo, eu digo grande negócio em termos financeiros.
Foi anterior, né? Anterior à Softbox. Foram 5 empresas. EasyTech, depois teve a Vendas, que fez uma fusão com a Yandé, e depois teve a Kelix, a Solução Certa, e a Soft, né? Mas já aqui na iVendas, foi o primeiro grande aporte que a gente recebeu, né? Foi 40 milhões de reais aqui na iVendas, e depois fez uma fusão com a Yandé, e nessa fusão ela recebeu mais 110 milhões lá, então um total de 150 milhões de aporte de investimento. A Yandé hoje é uma empresa gigante, ela acabou de receber mais 300 milhões de aporte, a gente fez um exit em 2021 dela. Mas a primeira foi essa segunda empresa nossa aqui, a maior foi a segunda empresa. A primeira foi uma venda meio por acidente, que foi quando eu descobri esse esquema de empreendedor serial. O jogo. Entendi o jogo, mas ela foi meio por acidente. Não sei se posso contar já aqui, posso contar? Pode, fica à vontade. A gente tinha uma empresa maior, a Softbox já existia na época, e o ticket médio da Softbox era em torno de 30 mil reais, mais ou menos, por cliente. O ticket médio da EasyTech, que era uma empresa de automação de força comercial, era um ticket médio de 1.200 reais. Então, ou seja, tinha uma discrepância enorme assim, de ticket médio, e a de ticket menor dava mais trabalho do que a de ticket maior. Então, a gente falou assim, poxa, eu vou fechar essa empresa. Sim. No que a gente falou assim, vou fechar essa empresa, a nossa controller na época, a Lívia, falou assim, poxa, por que a gente não tenta vender essa empresa? Isso para mim, assim, era fora do radar, assim, não tinha isso na minha cabeça. Aí eu falei assim, beleza, quem vai querer comprar essa empresa? Nós estamos querendo vender isso, se não serve para mim, vai servir para quem? Aí ela falou assim, não, deixa eu tocar o barco. Ela tocou, achou uma pessoa para poder comprar, a pessoa fez uma oferta, e quando ela fez uma oferta assim, que era tipo, quase, eu não lembro se era 6 ou 8 anos do lucro da empresa antecipado. Uau. Caramba. Aí eu olhei para ele e falei assim, gente, esse cara vai pagar isso mesmo? É doido. Existe isso? Vai. Assim, então, peraí, eu vou ganhar o lucro inteiro sem ter que trabalhar, sem ter que correr risco? Assim, peraí, eu tenho um outro game aqui que eu não conhecia ele. Aí vendemos por acidente essa empresa, então foi nesse sentido que a gente vendeu. E aí foi quando eu entendi um novo jogo, que aí era esse jogo de ser um empreendedor serial. E aí foi quando eu realmente comecei a embarcar nessa perspectiva e comecei a criar as empresas focadas, verticalizadas, aí me capacitei muito. E hoje a base, né, da MAP é essa base, né, como é que a gente transforma um empresário em um empreendedor. Então hoje nós temos 2 programas, né, o Super Start, que a gente transforma aquele dono de empresa, que na verdade é um empregado da empresa dele, na verdade ele tem o pior emprego do mundo, né? Porque ele não tem salário garantido, ele não tem hora para trabalhar, ele tem nada, férias. Assim, saiu do CLT, foi empreender e hoje tem o pior emprego do mundo, né? E aí a gente trabalha isso para que ele deixe de ser o empregado da própria empresa e se torne um empresário. Esse é o Super Start. E aí nós temos o outro programa que é a MAP, que transforma empresários em empreendedores, ou seja, aqueles que constroem negócios e empresas para poder vender. Então isso hoje virou um método e que eu tenho trabalhado para poder incentivar os empreendedores, os empresários a se tornarem cada vez mais empreendedores. Muito bom. Seriais. Uau. Nesses anos de jornada empreendedora, depois que você entendeu o jogo, o game, igual você falou, teve algum momento que você falou assim, cara, um momento de dificuldade, eu tomei uma decisão errada, eu errei nesse ponto aqui. Já teve esse momento ou não? Rapaz, a gente tem que fazer televisão enciclopédia. Momentos assim, a gente acerta bem menos do que a gente erra, né? Assim, a gente erra muito mais. Sim. A grande vantagem é que a gente erra dentro de um ambiente controlado e erros que a gente sabe como ajustar. Mas, sem dúvida alguma, assim, eu tenho uma enciclopédia de erros, né, para poder narrar aqui. Mas tem um que é especial, assim, que deixou uma cicatriz enorme. Então, eu sempre fui um cara muito disciplinado, muito organizado. E em 2013, a gente tinha uma prática lá na empresa que era fazer a retenção e a provisão de férias e 13º. Porque como a gente, uma empresa de software, assim, a folha é altíssima, era 50% da nossa despesa era folha. Então, ou seja, o 13º é um super impacto, é muito relevante. Então, o que a gente fazia? A gente fazia a provisão do 13º e nós impactávamos tanto o DRE, do ponto de vista gerencial, e impactávamos caixa. E aí a gente separava o dinheiro e colocava numa conta separada para a gente não ter nenhum tipo de risco daquele dinheiro não estar de fato pronto e disponível quando for necessário. Em 2013 nós tivemos uma troca no financeiro da Soft e aí a gente impactou o DRE, do ponto de vista gerencial, mas não impactou caixa. Só que no report dizia que tinha sido impactado.
Ou seja, foi seguindo isso, seguindo, chegou mais ou menos em julho de 2013, nós estávamos com o caixa assim, né? Bom. Reforçado. E mais uma sova de caixa mínima, que a gente sempre trabalhou, a gente decidiu, assim, pô, então tá na hora de comprar um terreno para poder construir e aí a gente deixar de ficar aqui no aluguel. Aí a gente foi lá, pegou esse caixa, fizemos o cálculo, pegamos o caixa, fomos lá e compramos um terreno à vista. Ou seja, imobilizamos o capital. Celebramos, agosto, celebramos e tal, festa, fomos fazer projeto, começamos, Chegou novembro, o caixa ficou apertadinho. Chegou novembro, hora de pagar o 13º. Tava visita reservado. a conta e paga. Aí foi visitar a conta zero. Se invadir as contas. Roubaram o dinheiro e tal, não sei o que, aí vai atrás, não tínhamos o dinheiro para poder pagar a primeira parcela dessa terceira e nem a segunda. Aí foi a primeira vez na minha jornada empresarial que eu tive que tomar empréstimo para pagar despesa. E eu fiquei muito mal. Por quê? Porque eu era o CEO da empresa, então eu deveria ter visto isso. E aí eu aprendi também, né? Muito rigoroso comigo mesmo. Né? E nessa época eu fiquei bem entristecido, assim, bem chateado. Minha esposa foi, assim, sem dúvida, a que mais me apoiou. Segundo ela, né, eu cheguei quase perto de uma depressão, assim, mas eu fiquei muito triste, emagreci, perdi peso. E fiquei muito entristecido, assim, porque para mim aquilo era um valor. E aí esse valor foi quebrado para mim. E aí foi quando a gente, assim, fez o empréstimo, pagou. Chegou assim, cara, maio de 2014, onde eu tinha pago esse empréstimo, eu tinha quitado tudo. Mas para mim foi um choque. De uma coisa muito simples, mas que era um valor para mim. Né? Sim. E eu aprendi muito sobre isso. Né? Aprendi também um pouco sobre vaidade, porque eu tinha muito orgulho, né, das contas tudo assim e tal. E aí a gente cai naquilo que às vezes a gente fala assim, pô, eu achava que era tão bom nisso. E nisso eu aprendi também, né? Então eu acho que isso me deixou mais humilde. Porque eu passei também a olhar e a não desprezar as áreas que eu acredito que eu sou forte. Porque é exatamente onde a gente deixa de observar, deixa de olhar, e é por onde a gente acaba perdendo a nossa luta, ou o round naquele momento. Então isso me deu mais humildade. Então hoje, mesmo de alguma forma tendo percepção ou feedback de que aquilo está muito bom, eu não deixo de conferir e nem de confirmar. Isso não é desconfiar, isso é dar segurança que as coisas estão acontecendo, que elas estão ocorrendo. Então eu gosto de conferir e confirmar. Então delego, mas eu confirmo e confiro. Porque isso é parte do processo de liderança e é minha atribuição. Então, se tem erros, rapaz, tem inúmeros e muitos para poder contar. Legal. É porque esse nível de confiança que você disse, você eleva o nível de confiança. Beleza, então tá tudo certo, não vou conferir. É onde que acaba que... É o famoso craque. Sim. O craque fala assim, não, eu já sou tão bom que eu não preciso nem treinar. Preciso nem treinar. E aí, de repente, ele já não é tão craque. Sim. Nós temos assistido isso muito nos octógonos, no UFC. Nós temos visto, assim, campeões caírem. Por quê? Porque eles começam a não levar tão a sério o treino. Eles começam a não levar tão a sério os adversários. E nós temos brasileiros, e se buscar um track record aí, que começaram a fazer graça e desprezar os adversários. Foram nocaute. Sim. Então a gente tem que ter cuidado. Assim, quem está de pé, famoso provérbio, Cuidado para que não caia. Não despreze. E hoje nas suas empresas, a gente acompanha muito seus stories, você fala muito da segunda-feira, que você é a segunda-feira, como que você fala? Bom dia, fluxo de caixa. Bom dia, fluxo de caixa. Isso aí. Então isso é um hábito que está enraizado. Toda segunda-feira você acompanha o fluxo de caixa de suas empresas. Está na agenda. Está na agenda. E fora esse acompanhamento do caixa, quais os outros acompanhamentos, aquilo que você tem que acompanhar, de visualizar e ter resposta mais de perto que você considera essencial para o sucesso de uma empresa? Meu foco hoje é acompanhar os CEOs, que são meus sócios, e a liderança de primeiro nível de cada um deles. Então, meu trabalho é olhar esses instrumentais, então eu olho fluxo de caixa, olho DRE e olho BP. Esses são os números que eu olho. Aí depois tem projetos especiais, então normalmente eu assumo, né, uma parte de estratégia e futuro das empresas. E aí eu vou trabalhando normalmente os anos seguintes. Então, nós estamos em 2025, eu já estou trabalhando 26 e 27. E 28 e para frente.
Então, meu trabalho é muito mais de futuro do que de presente, mas eu estou no presente também, olhando junto com os meus sócios, e por isso a gente sempre faz essa dupla, né? Então, enquanto os meus sócios são todos CEOs, eles estão mais focados aqui no presente e no futuro de curto prazo, enquanto eu estou mais focado no futuro de longo prazo, então a gente forma essa dupla, de tal forma que o negócio está sempre com uma execução excelente, mas com uma estratégia de longo prazo também excelente. Então, a gente não deixa a estratégia de lado. Essa é a forma que a gente tem se organizado nas empresas. Então, para mim, trabalhar essa parte relacional, o desenvolvimento desses profissionais é parte das minhas atribuições na empresa. E aí fazer boas associações tem sido fantástico e fator crítico de sucesso. Então, esse é o meu trabalho hoje, né? Eu olho os indicadores, ferramentas bem simples, e aí eu tenho uma metodologia inteira, se vocês tiveram a oportunidade de ver na MAP, e aquilo é uma verdade nas empresas. Então vamos pegar a Blitz, por exemplo. A Blitz está no 2º ano dela de profissionalização. No 1º ano, o que nós fizemos? Sensorização e definição de métrica para tudo, e processo. Então agora, no 2º ano, uma vez que eu tenho medição, então o que é gestão? Gestão é medir e melhorar. Então no 1º ano, nós estamos implementando tudo que era medir. Agora nós estamos no 2º ano lá, que inclusive é a gente chama de incansáveis 5 estrelas, né? que é o cliente 5 estrelas. Até casou, né? Que é 2005 estrelas. Esse foi o slogan da nossa convenção. Então, esse ano é o melhorar. Então, dentro da profissionalização, que é a 4ª fase, né? Que a gente vê lá na MAP, é a sensorização e agora a parte toda de melhoria. A Topo está na fase 3. Então, ainda cresce. A parte de indicadores e de numerologia dela é mais imatura. Então, esse ano ainda é um ano de muito crescimento. Ano que vem, ela entra na fase de profissionalização. Então, ela começa com o quê? Sensorização, definição de KPI, então a metodologia. E aí a gente faz o 1º ano. Depois do 2º ano, é o ano da excelência. Então, as empresas vêm nessa... E meu papel é esse, né? Eu vou acompanhando e entendendo qual é o momento da empresa para ela fazer a transição, o fechamento de ciclo e a abertura do novo ciclo e essa transição. E a maturidade dos empreendedores. Como isso hoje é um método, e aí... dado a experiência, né, eu já consigo ver isso acontecendo, né, então é a mesma coisa, eu tenho 4 filhos, então tem coisas que você vê assim, cara, a gente já sabe como é que a fase vai acontecer, né? E aí o 4º filho, você já fala assim, pô, você já tem mais experiência, você não fica tão neurótico, né? Primeiro filho, o bico cai no chão, você ferve. O último filho aqui, você passa na roupa assim, soca na roupa dele e sabe que não vai dar nada, né? Então, não é, assim, a gente é mais neurótico com os primeiros e mais maduro nos últimos. Então, acho que a maturidade também me ajudou a organizar. Então, esse é meu papel hoje nas empresas, né? Então, quando uma empresa nova entra, meu papel é desenhar a estratégia. Então, a primeira coisa é organizar o presente da empresa. Normalmente, elas um pouquinho assim, fundando a empresa, é sempre o caos, né? Lembrando lá, né? Começa com a fase de validação, sobrevivência, é o caos. Aí depois a gente vai para a fase de crescimento e de profissionalização. A primeiro cresce, ela fecha a profissionalização, depois ela entra em expansão, né? Que já são novos verticais de negócio ou novos mercados. Então ela entra em expansão e diversificação. Então ela já vai para essas novas fases. Então nós estamos olhando expansão para novos mercados, diversificação em novas empresas. Ela já começa a splitar e criar spin-offs de novos negócios. A Blitz já vai para essa fase já, e eu já estou lá em 26, 27, já olhando coisas que nós temos que fazer. Eu estou com um projeto agora que a primeira fase dele é 18 meses, só para você ter uma ideia. Então tem que olhar para o futuro. Sim. Como que você divide essas fases? Por exemplo, validação, sobrevivência, expansão, profissionalismo. É crescimento isso, pode se chamar de expansão. Você divide, por exemplo, em anos. O primeiro ano é o ano de validação. Ou, às vezes, esse período de validação da empresa ele pode ser maior do que um ano, 2 anos. Aí vai de acordo com a sua análise. Vai de acordo com o negócio, de acordo com o mercado, de acordo com a inovação. Isso depende do que você... A fase de validação é quando você está desenvolvendo a solução, seja um produto ou um serviço, para atender uma dor de um cliente. E aí, por que ela é validação? Porque, primeiro, tem que ver o seguinte, cara, isso resolve mesmo a dor? Ok, resolveu. Maravilha, que legal. Ok, agora que resolve a dor, alguém quer pagar alguma grana por esse produto meu, por esse serviço meu? Aí eu tenho que entender se o mercado paga pelo valor que eu estou gerando. Então a primeira coisa é construir um produto que gera valor para as pessoas. Ok, agora eu vou te entregar esse valor. O que você me entrega de volta? Dinheiro. Você tem que querer pagar por ele. Ok, nossa, as pessoas querem pagar por ele. Legal. Segunda etapa vencida. Agora, qual é o tamanho do mercado de pessoas que têm necessidade desse valor e querem pagar por esse valor? Aí eu acho o tamanho do mercado. Achei o tamanho do mercado, fechei validação. Aí eu entro agora num processo de estruturar o negócio.
que o negócio é? O negócio é um organismo, por isso chama pessoa jurídica, acho até bonito aqui no Brasil, porque é uma pessoa jurídica que é uma estruturação para que eu possa dar escala para um produto, que é uma escala industrial de acesso ao mercado. E agora eu vou estruturar o negócio em departamentos, em áreas, com pessoas, com gente. Só que ele começa comigo e com mais um tanto de ajudante. Por quê? Porque como eu sei vender esse negócio, eu só preciso de gente para me ajudar a dar uma crescidinha. Porque na medida que eu vou vendendo, eu consigo ter caixa e consigo ter crédito para poder crescer e dar mais combustível para o negócio. Então eu começo com os ajudantes, na medida que eu vou crescendo, então qual que é o foco da fase de sobrevivência? Vender. Com margem, sim, obviamente. Com lucro. Então isso é importante, mas é vender, vender, vender. Aliás, nunca para de vender. Sim. Mas vender, assim, você não tem mais nada para fazer. Vender é a sobrevivência. Sim. Então vender para você conseguir ter uma margem, gerar caixa e conseguir depois ter linha de crédito para você poder turbinar o crescimento. Isso é uma coisa importante, porque o brasileiro tem aquele sentimento de que não deve pegar dinheiro emprestado para poder injetar no negócio. Quando você usa o dinheiro de terceiros, bancos, ou seja o que for, para financiar crescimento, isso é positivo, porque o crescimento paga essa conta. Agora, quando você usa o dinheiro de terceiros como empréstimo para pagar despesa, que já foi, já era, você vai entrar em uma rota de fechamento da sua empresa, ele vai quebrar. Então, acho que esse conhecimento é importante. Dinheiro de terceiro, banco, de quem for, para financiar crescimento, maravilhoso. Dinheiro para financiar despesa, péssimo. Esse vai fechar o negócio. Por quê? Porque ele não gera valor para o negócio. Ele não leva o negócio para um novo patamar. E aí o que acontece? Fica do mesmo tamanho com uma dívida maior. Isso vai secar mais seu caixa. Lembrando que caixa é tudo que, assim, é o maior cuidado do empreendedor. Empresas não quebram por falta de vendas. Empresa quebra por falta de caixa. Isso é o que quebra. Então, se a gente está cuidando do caixa, a empresa vai bem. Então, isso é, acho que uma sabedoria legal. Depois a gente entra na fase de crescimento mesmo, porque agora eu começo a estruturar o negócio. Nessa estruturação é que eu começo a criar as áreas e aí o empreendedor deixa de ser um executor e passa a ser um líder. E essa é uma metamorfose, assim, dolorida. Por quê? O brasileiro não é educado para liderar. O que é liderar? É você trabalhar através das pessoas. Então eu preciso treinar, eu preciso capacitar, eu preciso formar. Então eu preciso desenvolver e delegar. E aí o dono da empresa morre de medo, porque é o bicho mais desconfiado do planeta. Então, eu já contei para vocês, lá na Mata, eu não faço Pix nas minhas empresas, eu tenho, sei lá, 15 anos. Não faço nem ideia qual que é o número da conta bancária. Não sei. Por quê? Porque isso está delegado, cara. Mas como? Aí você tem mecanismo de governança, você tem um BP, você tem prioridades, alçadas, procurações. Então, ou seja, você tem que se aparelhar desse conhecimento de ferramentas para que você deixe de fazer essa tarefa tão operacional e você vai fazer tarefas que são cada vez mais estratégicas e geram mais valor para o negócio. Então entra nessa fase de crescimento, que é assim, alucinante, crescendo e o líder sofrendo essa metamorfose louca de deixar de ser um executor para ser um líder, para trabalhar através das pessoas. Isso é doideiro, o cara pira e grande parte dos líderes não consegue fazer essa transição. E aí o negócio fica retraído, puxa o freio de mão do negócio, porque tudo tem que passar por ele. E é quando os donos de empresa mais tem burnout. Por quê? Porque ele é o gargalo, tudo tem que passar por ele. Qualquer comunicação, qualquer decisão, tudo. Aí ele trabalha 10, 12, 14 semanas. O cara cresceu, o negócio, mas não aqui. Não a cabeça. Não a cabeça. E aí, como ele não cresceu a cabeça, ele fica sendo o gargalo do negócio e carrega a mochila inteira do negócio. Por isso que o negócio acaba depois sofrendo e fechando. Porque o dono não cresceu, ele não suportou o negócio a partir de equipe por dentro. E aí ele ficou suportando o negócio sozinho até que não deu conta mais, que enche o saco. O cara tem um limite. Tem um limite. Tanto que 90% dos empreendedores brasileiros sofrem algum tipo de transtorno emocional e mental. Você tem noção? Muito alto. Não, 90%. Então pega uma sala, de cada 10, 9. Só um está salvo. E mesmo assim pode ser que daqui a pouco tenha problema também. Faça parte dos 10. Exato. Então olha que tristeza. Porque falta de preparo. Falta de entender qual é o seu posicionamento em cada fase. Isso é tão natural que se as pessoas olhassem para a vida, elas vão entender. Tem coisa que é própria de uma bebê, tem coisa que é própria de uma criança, tem coisa que é própria de um adolescente, tem coisa que é própria de um adulto. Sim. E aí se eu olho para as fases, quando a gente falou aqui de 4 fases, né, que é validação, sobrevivência, crescimento e depois profissionalização. É isso. Então é um bebê, é uma criança, é um adolescente. Tem uma coisa que cresce mais que adolescente? Não, tem os espichão, inclusive. Empresa é a mesma coisa.
Só que é tudo meio desorganizado, assim, Sim. tá? Depois você vem com a profissionalização. Que é quando aí você Mais adquire maduro. conhecimento, você amadurece. Empresa é a mesma coisa. Agora, nós queremos nos comportar do mesmo jeito com o bebê e com o adulto. Não dá. O dono da empresa é assim, ele não se capacita. E aí ele fica lá como uma mentalidade de bebê com uma empresa adulta. Isso fica incompatível, tão incompatível que 80% das empresas fecham até seu 10º ano. Então, já que eu fui dar adultinho, quebra. Por quê? Porque eu continuo me comportando como um bebê. E esse é o grande desafio. As empresas quebram por conta dos empreendedores. Não é porque a economia, por causa do governo. Isso aí, cara, nós vamos driblar sempre. E esses problemas vão ter sempre. Quebra por responsabilidade do empreendedor. Nós temos que assumir isso. As empresas quebram pela irresponsabilidade do empreendedor em amadurecer. Não é porque, e também não é por maldade. O empreendedor quer quebrar. Sim, não, sim. ninguém quer quebrar. Igual ninguém quer separar quando casa. O cara casou, tá lá no altar e fala assim, não, eu tô casando porque daqui a um ano eu separo. Não, ninguém tem essa intenção. Não. Beleza, mas se eu não trabalhar para que isso não aconteça, vai acontecer. Então tem que trabalhar. Senão, casa e vai separar. Se eu não trabalhar o amadurecimento meu na relação, a mesma coisa na empresa. Se eu não trabalhar o meu amadurecimento, a minha jornada empreendedora, eu vou quebrar. É certo. Então eu preciso crescer. Eu, como empreendedor, preciso crescer. Gente, estudo o tempo todo. Estou aprendendo coisa nova o tempo todo. Se eu não estudar, a minha empresa não vai desenvolver e não vai suportar o crescimento dela. Isso acho que é uma boa contribuição para o Pode Saber aqui. Ó. É muito legal. Não, que analogia. Que analogia. Aproveitando que a gente entrou nesse tema, o que você acha que separa o empresário de sucesso do empreendedor comum? Acredito que seja a visão. Para ele mesmo e para o negócio. Então, o dono de empresa, ele pode ter só um CNPJ para poder resolver uma questão de faturamento e tá legal. Agora, quando ele é um empreendedor, ele quer dar escala cada vez maior para aquele produto, para aquela solução que ele tem. Por quê? Porque ele sabe que ele tem um valor único para entregar para a vida e para o mundo. Então, ele quer que isso multiplique. Ele é um missionário. Ele não é só um cara que está ali para ganhar dinheiro e para pagar as contas. Acho que essa é a grande diferença. É uma visão clara de impacto que eu estou responsável por gerar na vida. Esse é um empreendedor. Eu tenho um impacto para gerar na vida. Então, o dinheiro é uma consequência do alto valor que eu quero gerar sempre. E eu quero aperfeiçoar esse valor sempre, seja com uma inovação incremental ou disruptiva, mas eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma missão. Esse é o empreendedor. E ele não descansa enquanto assim, cara, eu vou mudar o mundo. Caramba, que legal. Ele tem essa convicção. Agora, eu posso ter uma outra convicção que é, cara, eu quero sobreviver, eu quero pagar minhas contas e tudo bem, cada um tem seu tamanho, tudo bem. Mas essa para mim é a grande diferença entre aquele que trabalha para pagar as contas e sobreviver e aquele que entendeu que tem uma missão maior e que quer impactar e transformar a vida com o valor único que ele carrega, traduzido em um produto ou um serviço. E aí ele deu escala para isso, chamado negócio. E essa é a forma dele poder impactar a vida cada vez maior. Eu chego a arrepiar. Eu tô aqui. Mas assim, é porque para nós que acreditamos em algo maior, nós temos um propósito, nós temos uma missão. Sim. Aqui na Saber a gente até brinca que o nosso lema é que não fazemos só contabilidade, nós mudamos a história do empresário. E se hoje existisse, vamos supor que o governo fala assim, ó, não precisa mais de contabilidade, cria uma tecnologia ou inteligência artificial que faz, não precisa mais. A profissão contador acabou. A Saber continua existindo, porque o nosso propósito vai além. Exatamente. Então, quando a gente acredita em algo maior, que a gente quer mudar alguma coisa, cara, é surreal. Eu gosto de olhar muito para as necessidades assim, cara, o que nunca vai acabar? Nunca. Nunca vai acabar o seguinte, empresa precisando de faturar, empresa precisando de organizar. Então, a forma como eu faço isso, hoje, ela tem uma conotação, ela tem um contexto, ela tem um conjunto de ferramentas, de habilidades. Isso é uma forma. A forma é temporária, mas a necessidade, ela é perene. Nós sempre vamos precisar de comer, nós sempre vamos precisar de locomover, nós sempre vamos precisar de comunicar, nós sempre vamos precisar de ter empresa, vamos precisar de faturar, sempre vamos precisar de organizar. Então, isso nunca vai acabar. Independente da tecnologia que nós tivermos, isso são questões da humanidade, são questões humanas que precisam ser endereçadas sempre, independente da dinâmica social que a gente tem. Aí, na dinâmica social, é que eu vou estruturar conhecimento, ferramenta e
aparelhar de empresa, de prestador de serviço para poder responder na forma daquele contexto de tempo. Agora, esse ciclo de tempo ele vai se encerrando. Por quê? Porque as dinâmicas vão se transformando. E o que eu preciso encontrar? Qual é a nova forma de continuar entregando valor que continua sendo uma necessidade humana. Então, se a gente é missionário de valor, eu vou mudando e melhorando o meu serviço, inclusive até trocando serviço, Sim. mas mantendo a minha missão de gerar valor. Então, acho que essa é a conversa que os empreendedores precisam ter, para que eles não sejam mais amantes dos produtos do que das pessoas. Eles têm que amar as pessoas e, então, por isso, construir produtos e serviços. Então, eu tenho uma missão. A minha missão é enriquecer. Não estou falando de enriquecer de dinheiro. Sim. A nossa missão como ser humano é enriquecer a vida a partir do valor que eu sou portador. E aí eu vou aportar esse valor na vida através de produtos e de serviços que eu vou executar em favor de outras pessoas. E aí eu impacto positivamente a vida dela, agregando valor. Quando eu agrego valor, eu estou fazendo o quê? Enriquecendo a pessoa. Quando eu enriqueço a pessoa, eu enriqueço quem? A vida. A gente mudou essa perspectiva de enriquecimento para enriquecimento só financeiro. É um aspecto. Mas se eu não enriqueço a vida, eu perdi a minha função como ser humano. Sim. É missão de todo ser humano enriquecer a vida. Nós estamos aqui para isso. Aí, parte dessa riqueza significa a prosperidade financeira, material. Beleza. Mas tudo fica. E no final da vida, a história que nós vamos ser lembrados é do enriquecimento de impacto de valor que a gente fez na jornada das pessoas. Esses são os empreendimentos de valor. É a herança que a gente deixa para que a vida das pessoas seja cada vez mais rica, ou seja, enriquecida. Acho que esse é o cerne do empreendedorismo. Quando a gente entende e a gente acessa esse nível de consciência, aí a gente olha para a nossa empresa e fala assim, aqui é um veículo de valor, que agora tem esse produto e serviço, mas não necessariamente amanhã ou depois. Então, se eu precisar de reinventar o produto ou serviço, eu vou reinventar, mas a minha missão sempre permanece. Aí eu não tenho apego à forma. Qual é o problema dos empresários? É que ele fala assim, achei a minha Coca-Cola. Essa é a forma para sempre. Gente, nem a Coca-Cola vende só Coca-Cola mais. Olha as expansões de linha que ela está fazendo. Olha como ela se adaptou ao mercado, às dinâmicas. Coca-Cola não deixou de existir enquanto produto mais. Embora a empresa chame Coca-Cola Company, Coca-Cola é um dos produtos. E ela se reinventou. Então acho que essa tem que ser a cabeça do empreendedor. Ele entender que ele tem uma missão, mas a missão dele não é o produto. A missão dele é o cliente dele. E aí ele vai construir produto de acordo com a dor que ele quer resolver do cliente dele. Eu sou apaixonado por missão, por propósito. E eu tenho a tendência de explorar isso nas pessoas. Existe um jeito de ajudar o empresário a achar essa missão? Demais. E fácil. Nem precisa pagar a imersão de 3 dias para poder fazer isso. Coisa mais simples do planeta. Quer achar a sua? Sim. Agora, que é ao vivo? Sim. Pensa o seguinte. Missão tem tudo a ver com o verbo que você encarna. E aquilo que você faz naturalmente e instintivamente, sem ninguém te pedir ou te mandar. Então, vou te dar um exemplo. Meu cunhado, onde quer que ele esteja, ele dá um jeito de achar umas panelas, de abrir a geladeira e começar a cozinhar para o povo. Ele adora fazer isso. Ele gosta de fazer isso. Ele faz isso naturalmente e espontaneamente. Se eu olho como ele enriquece a vida das pessoas, e isso é que eu tenho que lembrar. Propósito é o impacto de valor que eu levo. E aí eu, como veículo, tenho um verbo. Então todo mundo tem que pensar o seguinte, qual é o meu verbo? Se você descobrir o seu verbo, você vai encontrar o seu propósito. Então o verbo do Kelso é alimentar. Ele gosta de ver o povo comendo. Ele cozinha e fica lá olhando o povo comendo. E ele observa, e ele vê, e ele pergunta e tal, não sei o quê. E ele vê que ele está enriquecendo a vida. Ele alegra as pessoas. É o jeito dele de amar as pessoas, alimentando, cozinhando. Vamos agora para um aspecto interessante. Qual seria um empreendimento para ele abrir? Um restaurante? Restaurante? Tá vendo? Nós acabamos de descobrir a vocação profissional dele. Simplesmente porque eu tive tempo de observar o que ele faz instintivamente,
e espontaneamente. Como é que ele gosta de alegrar e ele entende que ele está enriquecendo a vida das pessoas. A forma dele dizer eu te amo é cozinhando. Pergunta para todo mundo, qual é o verbo que você trabalha que traduz um eu te amo para as pessoas? Pronto, você encontrou o seu propósito. Bem simples. Acabou. E O meu é impulsionar pessoas, famílias e negócios. Como eu digo eu te amo para as pessoas, é quando eu estou agregando valor. Então, quando eu estou aqui no podcast, ou no Pode Saber, para mim isso é um cumprimento de propósito. Por isso eu fico aqui assim, porque isso para mim é o verbo, é o meu veículo de levar valor e enriquecer a vida das pessoas. O meu verbo é impulsionar. Uau. Então, esse é meu verbo. Então, quando eu tenho essa oportunidade, eu faço... Eu fico aqui 10 horas falando. Espontaneamente. E é perceptível isso. Espontaneamente, porque esse é o meu veículo. É assim que eu digo, eu te amo para a humanidade. Encontrar o seu propósito, encontrar o verbo que vibra dentro de você e que é uma declaração sua de amor para a humanidade, traduzindo o valor que você é portador em favor delas. Esse é o propósito. Uau. Vai achar seu verbo. Você sabe seu verbo? Eu tenho que pensar no meu verbo. É uma reflexão profunda, Sim, né? reflexão profunda. Que aula, meu Deus. Tem que achar seu verbo. Sabe o que é interessante? Eu gosto muito de ler a Bíblia. Só que eu leio a Bíblia com a cabeça do empreendedor. E é interessante porque quando cosmicamente foi se estabelecer um empreendimento, diz que o verbo se fez Carne. Não é engraçado isso? Sim. O que nós temos que fazer? Aquilo que é a minha vocação de dizer eu te amo tem que ser traduzido em ações. Então, o amor, ele está em ação. Não existe quem ama e não age. Uhum. O amor está em ação. Por que as pessoas estão tão desencontradas do seu propósito? Porque o amor não está em ação. O amor para elas é amar a si mesmo. As pessoas se tornaram egoístas. Elas querem ser amadas, mas não querem amar. E é por isso que a humanidade está sofrendo com tanta depressão e com tanta crise emocional, com tanto problema de intercorrência mental. Porque as pessoas se tornaram amantes de si mesmas. É um verbo autocentrado e não um verbo outrocentrado. E um empreendimento é um verbo outrocentrado. É um veículo organizado em que eu estou levando valor para as pessoas. Esse é um empreendimento de sucesso. Mas as pessoas estão em crise por quê? Porque perderam essa referência de que ela só vai encontrar propósito quando ela estiver servindo o outro. Uau. Por isso o povo está em crise. Então, você quer sair da crise? Ama o outro e não a si mesmo. Caramba. Forte. Eu tô sem palavras Eu também aqui. disse assim, cara, você tá falando de empreendedorismo? É claro, não tem, Sim. não tem ninguém mais apaixonado que o empreendedor. O empreendedor é apaixonado. Ele é, assim, tem força maior que essa? Não tem. Então, todo empreendedor é apaixonado. Olha como ele vibra. Sim. Você olha pro Adib, lá da CIMED, o cara fica quicando. Porque ele é apaixonado por aquilo. Olha, é só olhar. Gente, aquilo é amor. Aquela energia, aquilo lá não vem, assim. Aquilo lá vem do além. Aquilo lá é amor. Há uns anos atrás, eu olhava para um empresário de sucesso, igual ele, por exemplo. Aí eu ficava pensando assim, meu Deus, esse cara já tem tanto dinheiro, já conquistou tanta coisa, por que que ele continua ainda? E aí hoje eu entendo, porque não é por dinheiro. O jogo não é esse, é por amor, é por propósito. Se ele não acordar e agir, ele entende que ele não está amando. Exato. É assim. Esse é o sentido da vida. Você encontrar o seu verbo e fazer esse verbo funcionar em favor de outra pessoa. Pronto. Acha isso, você acha o seu propósito. Acha seu verbo, põe para funcionar em favor de outra pessoa e pronto, você encontrou o seu propósito. Que escala que você vai dar para isso? Cara, sei lá, você pode ser sozinho, você pode criar um empreendimento. Isso é uma questão de escala. Mas todo empreendimento que está, de fato, orientado por um propósito e é uma declaração de amor. Por isso que eu até brinco, falo assim, cada empreendimento que eu faço é uma declaração de amor para minha esposa. Porque eu quero transformar o mundo em um lugar melhor. O nome dela é Liz, né? Sim. Flor de Lis. Para que seja um jardim bem preparado para minha Flor de Lis viver. Pronto. Tá vendo? Podemos, gente. Pode juntar poesias, pode juntar o que você quiser.
Pode juntar. E aí é muito melhor trabalhar assim do que trabalhar o quê? Aquele carrancudo. Não, Sim. cara. É muito melhor você trabalhar amando. Não tem nada melhor que isso. Então, quando eu chego nas empresas, eu chego lá porque eu amo meus sócios. E eu faço para eles. É por amor. Tem empreendimento que eu tô lá só por eles. Precisar? Já há muito tempo não. Mas é por eles. Pela responsabilidade e missão que eu tenho como empreendedor. Então, eu queria inspirar as pessoas a encontrarem essa força vital que é humana e que é o que separa a gente das IAs. As IAs não têm essa força vital. Não. Nós temos. E é nisso que nós vamos vencer. Nós vamos vencer as IAs pela competência cognitiva. Vão arrebentar com a gente. Vai, com certeza. Nós temos que vencer a IA pelas competências humanas. Que essa só a gente tem. Ela pode até imitar bem. Que legal. Mas nunca vai chegar a de fato ser um ser humano. Incrível. Nós vamos vencer o jogo. Incrível. Você citou que lê a Bíblia com a mentalidade de negócios. E eu lembro que você citou isso também lá na MAP. Sim. Cita um exemplo para nós na prática. Hoje eu estava lendo Mateus capítulo 8 e dentro do verso 7, o contexto lá era de um centurião que pede para que o servo dele seja curado. E aí Jesus fala o seguinte: relaxa, vou curar ele. Ele assume a responsabilidade. E aí, em cima dessa atitude, eu desenvolvi a minha reflexão, escrevi e postei lá no blog. Isso é uma atitude empreendedora. O cara fala o seguinte: beleza, vou resolver. Segura sua onda. Isso é um intraempreendedor dentro dos negócios. É aquele colaborador que viu um cliente com problema e falou assim: deixa comigo. Eu vou assumir responsabilidade. Então, quando a gente lê a Bíblia desse jeito, Com essa visão. assim, cara, olha o que Jesus fez. Assim, cara, relaxa, eu vou resolver. Pego a sua preocupação, eu pego o seu problema, me aproprio dele e falo assim: enquanto eu não resolver, eu não sossego. Como que as pessoas, como um cliente dentro da sua empresa, como que um colaborador fica com uma atitude dessa? A primeira coisa que você desenvolve chama-se confiança. Depois segurança. Que são as bases para você construir qualquer tipo de alta performance. Tem um livro que chama 5 Disfunções de um Time. 5 Disfunções. De um time. Você desconstrói um time a partir da desconfiança. Quando o time não confia mais um no outro, porque não tem mais segurança na relação, o time está desfeito. E sabe como é que você faz para construir confiança? Quando você assume o problema do outro para você. Por quê? Porque no final você está dizendo para essa pessoa o seguinte: eu me importo com você. Eu me importo com você. E Jesus fez isso. Então eu gosto de ler, cara, porque lá está assim, pensa, é um livro milenar. Sim. Lá está assim, sabedorias fantásticas. Então eu gosto de ler, né, com essa perspectiva, porque nós vamos encontrar sabedoria. E eu gosto de viajar nas histórias, né? Então eu fico montando o cenário, pensando no cara e tal. Então se monta aquilo em 3D, tem até 4D, né? Se a gente lesse assim com essa emoção, cara, qualquer leitura seria interessante. Sim. Então hoje, por exemplo, foi essa. E aí eu fiz a reflexão, postei lá no meu blog, tá lá, www.ricardobocha.com.br, tá lá na parte de artigos. Então tá lá postado para poder a reflexão constar. Muito bom. E fora a Bíblia, se você lê outros livros também, Ricardo? Leio bastante. Tem livros que eu leio ele todo ano, e às vezes mais de uma vez. Caramba. Então um livro que eu leio todo ano é Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Livro fantástico, tem 14 pilares lá que, para mim, assim, todo mundo tinha que estudar e decorar esses 14 pilares. Leio Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, leio também assim. Já tô na segunda leitura desse ano. Assim. Para mim, esse livro, ele também me ajuda e me domestica. Porque quando as coisas ficam meio tensas, você tem que lembrar dos princípios dele que estão lá. Então, para mim, também é um livro fantástico. Monge Executivo, também é um livro, para mim, assim, de cabeceira. Responsabilidade Extrema, do Joko, também é um livro muito bom, assim, capa preta, a gente acabou de ler ele, acho que a gente leu também no SuperX, né? A gente leu ele. Meça o que Importa, acho que é um livro importante, ajuda a criar, né? É um livro que fala sobre a criação da metodologia de OKRs, lá pelo Andy Grove, enquanto ele estava na Intel, e que depois o Google adotou, então acho um livro fantástico também. Essas são as leituras recorrentes. Aí eu vou lendo livros também a cada ano. Então, esse ano, por exemplo, eu já li o Diário do CEO, livro muito jóia, 33 pilares lá, assim, fantásticos, né? Um livro muito jóia. Então, eu leio os meus lá de cabeceira e vou introduzindo novas leituras também. E tem outros, né? Então, tem livros
sobre paternidade, que tem 4 filhos, 2 adolescentes, 2 ainda em fase criança, então tem que aprender. Então, leio os livros também sobre família, né, sobre casais, que também são importantes para a minha construção. Né? Então, estou aprendendo a ser pai de um jovem de 15 anos. É a primeira vez na vida que eu sou pai de um jovem de 15 anos, então tem que aprender, né? Então, de uma mocinha de 13 anos, de 2 rapazinhos de 8 anos, então, de gêmeos. Então, gêmeos é diferente de single, né? de unitário. Então, cara, aprendendo sempre. Acho que a leitura é, sem dúvida alguma, assim, um universo de sabedoria pra gente. Bacana. E transforma para as relações da família, né? Para a criação dos filhos. Sem dúvida. Eu falo assim, eu e minha esposa brinca, porque nós temos o Antônio. O Antônio tem 6 anos. E ele é autista. E se ele não fosse autista, eu não sei se eu leria livros de paternidade, igual você está citando, para aprender a ser pai, para aprender a educar um filho. Porque a gente vem com aquele costume, como a gente foi ensinado, como a gente foi educado pelos pais. E com ele teve uma quebra de padrão muito grande, porque a gente teve que desaprender tudo que a gente aprendeu, toda a criação que nós tivemos, para lidar com esse jeito novo de pensar, com essa nova forma de ser. Exato. Então nós estamos estudando a todo momento. E cada fase é um desafio, e cada fase nós temos que nos aperfeiçoar. Eu como pai, ela como mãe, buscando sempre esse desenvolvimento do cérebro dele. Então assim, é fantástico. E os livros fazem muita diferença. Esse estudo que às vezes eu não teria se eu não tivesse essa condição, com essa condição nos força e nos traz essa importância de pensar nele e também em nós como família, no ambiente familiar, no crescimento. Porque você melhora, né, o ambiente familiar quando você se enriquece. Então você enriquece o conhecimento para você conseguir enriquecer o ambiente onde você está. Se você não se enriquece, você não aporta nada de nova riqueza no ambiente. Então eu vejo que até por isso que eu fico observando, né, assim, família, negócio, como eu já disse aqui no começo, tu tá no mesmo pacote. Uhum. Eu vejo que muito casamento dá ruim porque o povo não enriquece. Parece que o povo casa e piora. Assim, ó, é de vinho para vinagre, sabe? Assim, o negócio vai piorando. Ao invés de ir enriquecendo, assim, cara, como é que eu posso enriquecer? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso facilitar? Como é que eu me torno mais leve? Pô, cada vez mais eu conheço mais minha esposa. Então, assim, quando ela tá lá brigando com o secador, eu não estresso mais. Minha esposa é colérica, né? Então, de vez em quando ela briga com o secador. Primeira vez eu estranhei. Hoje, cara, faz parte. Então, assim, a gente tem que tornar mais fácil, assim, mais leve. Por que a gente não vai melhorando? Porque a gente não vai enriquecendo a mentalidade, não vai enriquecendo a nossa parte emocional, não vai enriquecendo a nossa parte espiritual. E a gente continua, e quem não cresce, emburrece. Quem não cresce, encolhe. E eu preciso lembrar disso. E o brasileiro tem essa doença de achar que é craque. E que a intuição vai resolver tudo. Não vai. A intuição não vai resolver tudo. Ela é parte da sua humanidade, mas outra parte da humanidade chama-se inteligência. E não só a intuição. A intuição é boa, mas a inteligência cognitiva racional é o que te ajuda também a avançar. Então eu preciso desenvolver essa parte, e não só a intuitiva. E achar que o meu talento natural vai resolver todas as coisas. É aí que a gente começa a desprezar o que nós não estamos vendo. Porque se eu não sei, como é que eu posso discernir um problema, um contexto? Eu não tenho ferramenta para discernir. Uhum. Eu só tomo susto. Só o susto. Eu sou pego de surpresa. Porque eu não sabia discernir. Então, capacitar, sem dúvida, assim, é algo que o ser humano jamais deveria parar, né, de aprender. Eu chamo isso de aprendabilidade, que é a habilidade de aprender. Aprendabilidade. Ricardo, hoje você entendeu qual que é o jogo do empreendedorismo, você já faz isso há vários anos, você já vendeu algumas empresas, está escalando outras, mas vamos imaginar, esquece tudo que o Ricardo já fez até hoje. O Ricardo só tem o conhecimento, é aquilo que ele acumulou ao longo do tempo. Se você fosse iniciar um novo negócio hoje, o que você investiria? Eu acharia um problema dentro de um contexto que eu domino. Então, eu não vou para contexto que eu não domino. Então, assim, eu tenho muitos amigos bem-sucedidos no agro. Ontem mesmo me chamam. Cara, embora eu tenha morado na fazenda, eu não desenvolvi nenhum contexto de negócio no agro. Então, eu não vou meter o nariz no agro. Não meto. Eu trabalho em contextos que eu entendo, que eu sei como a cadeia de valor funciona.
e que aí eu consigo ter um nível de sensibilidade maior. Então eu abriria negócio na minha zona de domínio. Essa é a primeira coisa. Aí eu vou para dentro dessa zona de domínio e vou tentar encontrar algum tipo de lacuna, sejam ineficiências ou alavancas. Então, ou seja, coisas que estão fazendo as pessoas perderem tempo, energia ou dinheiro. Então eu vou achar ineficiências. Achei uma ineficiência? Cara, vou propor um produto ou um serviço para aquilo. Ou eu encontro alguma alavanca que faria as pessoas ganharem ou economizarem seu tempo, economizarem sua energia e seu dinheiro. Investiria nisso. Então eu tenho que achar ineficiência ou alavanca dentro de uma zona de domínio minha. Achei? Vou agora para a fase de validação de produto ou serviço. Começo a validar, aí depois eu vou para a fase de sobrevivência. É assim que eu fundo a empresa. Então essas 3 que estão entrando no portfólio agora são empresas que eu estou fundando. Por quê? Porque eu fui lá dentro da minha zona de domínio, olhei quais são os problemas. Esse mesmo framework eu vou trazendo para cá. Então, estou começando negócios novos. Então, você fala assim, se eu fosse começar, não, estou começando 3 novos agora. Eu estou aqui me perguntando, meu Deus, como que consegue, né? Estou começando 3 novos. É um Então, método. Onde que arruma tempo? É isso. É incansável em resolver problema. Então, estamos começando 3 negócios novos. Estamos lá, fazendo validação de produto, estamos fazendo um MVP, construindo tudo, estudando. Bom, a Zuper, que é uma empresa que vocês tiveram a oportunidade... A Zuper tem 1 ano e 2 meses. Acabou de fundar. Nova. Então, estava lá. Essa semana eu estou lá escrevendo o curso de inteligência artificial. Por quê? Porque eu quero um curso raiz, assim, que o cara sai de lá, vai para a empresa dele, implementa, o negócio está funcionando, já está gerando valor. Não quero ficar lá viajando em conceito, vou estudar cadeia de Markov, não sei o que. Cara, se lasca. Você quer saber como isso funciona? Não. Você sabe como é que seu celular funciona por dentro? Não. Você nem saber? quero. Não. Cara, pra quê então? Aí o povo fica dando curso. Como é que o celular funciona por dentro. Você quer saber disso? Rede, internet. Você pensa seu negócio na internet? Você sabe como a internet funciona? 7 camadas, não sei o que, protocolo. Sabe? Precisa saber? Não. Você só usa, não é? E saber Precisa que funcione. Exatamente. Então, os cursos de IA hoje, a chatice deles é essa, porque fica ensinando o que não precisa. E que não tem valor nenhum para o dono de empresa. A não ser que você vai fazer o seguinte, você vai abrir uma empresa de modelos de IA. Eu acho muito difícil. Assim, muito difícil. Até pode, mas difícil no contexto que nós estamos. Então, acho que essa abordagem assim, de estar num contexto que você domina e você encontrar um problema para você resolver, abraçar esse problema e falar assim, vou te resolver, é que faz você criar bons negócios. Não estou criando, sempre. Por isso que eu falo que tem aí. Tem 3 agora que estão entrando no portfólio e estão lá desde o fundamento. Já aconteceu de, às vezes, você tá num lugar, não sei, você tá num restaurante, tá lá comendo, ou não sei, tá na fila do aeroporto, tá em algum lugar, e você parar e falar assim, nossa, mas peraí, isso aqui é uma dor. Isso aqui pode ser que gere um produto. Já aconteceu alguma vez? A cabeça não para, né? Então, assim, momento. Tudo quanto é lugar que eu entro, a minha cabeça fica funcionando. Assim, eu sou um cara de tecnologia, mas um cara de processo. Meu perfil é águia com lobo. Então eu penso diferente e quero organizar. Penso diferente e quero organizar. Essa é a minha cabeça fica o tempo todo assim. Então eu chego num lugar e vejo assim, cara, o que está em desordem? Como é que criativamente eu acho uma solução? Como é que eu ponho isso em ordem? Minha cabeça funciona desse jeito. Mas nem tudo é escala. Uhum. Então eu também penso o seguinte, como é que isso vira um produto que tem escala? Porque tem produto que é legal, mas não tem escala. Então você empreender vale o esforço e gerar um valor quase que assim irrelevante para enriquecer a vida, não faz sentido. Então tem coisa que é legal, mas que não tem escala, que não gera recorrência. Então, é legal, mas eu não faço. E já teve negócio, por exemplo, de você iniciar e viu que, beleza. 3 negócios que eu já fiz write-off, né? Que a gente fala que é fechar. Sim. Então, das 12 empresas, na verdade seriam 15. E dessas 15, 3 fiz write-off deles. Mas principalmente negócios assim, que não eram convergentes. Exatamente assim, qual foi o meu maior aprendizado? Não era negócio da minha zona de domínio ou zona de genialidade. Então, esse foi um dos principais aprendizados. Os 3 não eram negócios dentro da minha zona de domínio. Você pode falar qual que era? Uma casa de carne. Eu fazia uma casa de carne. Uma empresa de cobrança, que, cara, não é minha pegada, assim, nada a ver com o meu propósito, assim, zero. E depois uma empresa de software para organização de lançamentos digitais, que eu também entendo zero disso. Então foram os 3 negócios que fiz write-off. Entendi.
Te fiz uma pergunta na MAP, eu imagino que você não vai lembrar, mas quando nós fizemos a MAP, eu e Luiz, eu te perguntei se algum dia você teve um mentor. E a resposta que você me deu foi não, eu nunca tive um mentor para dar nome. Ó, o fulano foi meu mentor. Mas você falou para mim que você sempre foi uma pessoa muito disciplinada. Sim. Então, sempre quando você queria entender, aprender alguma coisa, você ia lá, pagava o preço, sim, aprendia. Exatamente. Mas teve algum conselho que você hoje, olhando para trás, falou assim, ó, aquele conselho que aquela pessoa me deu, não precisa nem citar o nome, fez a diferença para mim? Assim, mentores no aspecto profissional, eu tenho referência, assim, gente que eu acho interessante. Mas sem dúvida alguma, assim, meu pai e minha mãe, assim, se eu tiver que dizer que foram referência, meu pai de empreendedorismo, meu pai acabou de fazer a faculdade, meu pai formou em Direito aos 50, acabou de formar agora em Nutrição aos 70. Caramba! Então, assim, meu pai é uma referência de empreendedorismo. A minha mãe, ela abriu mão da jornada profissional dela por um período para poder justamente edificar um lar e cuidar da gente, né, como filhos, né? Então, e aí tive essa experiência empreendedora através dela. Então, assim, se eu puder ajustar minha resposta, então meus mentores são meus vontade. Revisando assim, né, olhando agora. No ponto de vista de negócios, não, porque eu sempre busquei conhecimento de acordo com o contexto que eu estou. Então, é spot, né? Então, assim, por exemplo, eu não leio livro para poder chegar até no final. Eu leio o livro de acordo com o conhecimento que eu preciso também. Então, tem livro que eu leio até o final, principalmente por curiosidade, para conhecer. Mas tem hora que eu volto no livro para ler, assim, só aquele pedaço que eu quero, assim. Não tão gincano de ler livro. Sim. Então, não. Eu li livros, 10. Cara, pra quê? Pra quê? Então, assim, às vezes eu quero saber de um assunto, eu compro um livro para ler aquele capítulo. Assim, eu quero ler esse. Porque eu quero saber qual que é o conhecimento tá aqui. Então, essa liberdade, né, de buscar o conhecimento é que talvez me fez não ter um nome. Agora, meus amigos são, sem dúvida alguma, pessoas que me orientam, são pessoas que estão comigo na minha jornada. Então, eu busco conselhos. E tem amigos, né, que dominam mais determinados assuntos que eu converso com eles. Então, vou dar um exemplo. Tem um amigo que chama Thiago Cardoso. Ele está hoje na Flora, um cara assim, executivo de alto nível. Assim. É um dos caras que mais conhece construção de times de vendas, principalmente venda consultiva e venda externa. Ele já foi do Martins, já foi do Arcon. Então, quando eu preciso falar sobre vendas externas, eu vou lá e converso com ele. Com toda humildade, pergunto, cara, como é que é, tal, não sei o quê, e pego esse conteúdo com ele. Aí ele me orienta, ou ele me mentora naquele momento. Mas são vários, são pessoas que estão na nossa rede de relacionamento e que você vai conversando com elas a esse respeito. Então, jurídico, por exemplo, é meu irmão. Se já tiver a oportunidade de ver aqui, não pode saber. Então, quando eu preciso saber de alguma coisa jurídica, com o Léo. Então, aí ele me orienta nessas questões jurídicas. Quando eu quero fazer uma coisa mais ousada como empreendedor, eu vou lá e eu falo assim, Léo, agora eu quero que juridicamente você me dê o amparo para essa ousadia que eu quero fazer. Eu não quero que você me diga o que não fazer, eu quero que você me diga como fazer o que eu quero fazer de forma legal. Esse é o seu trabalho. Aí eu vou lá dar uns desafios para ele desse jeito. Eu não quero saber se eu não posso fazer, assim, eu quero fazer. Agora você arruma um jeito. Como fazer para eu não ter problema. Isso. Então, não me diga que não dá para fazer. Acho que essa abordagem que a gente tem que ter, essa liberdade. E ter os amigos como gente que a gente consulta, né? As amizades, elas podem contribuir dessa forma. E se o Ricardo fosse dar um conselho hoje para quem está assistindo esse vídeo, para quem vai assistir, para o empreendedor que está começando agora, qual que é o conselho que o Ricardo daria? Família. Então, bom, aí eu sou homem, não tem jeito também de desfazer isso. Então, assim, se eu tiver que dar um conselho para alguém, é o seguinte: encontra seu amor, casa com ele, constrói uma família. Esse é o empreendimento mais básico da humanidade. Se a gente aprender a construir esse empreendimento, a gente constrói qualquer outro empreendimento. Sim. Então, se tiver um conceito, a vida deu pra gente um ingrediente, um elemento didático chamado família. Nós deveríamos trabalhar toda a nossa vida para entender como esse empreendimento funciona, porque é o mais básico, mais nuclear. Então, se eu entender como esse empreendimento funciona, eu consigo fazer qualquer outro empreendimento. Então, meu conselho, acha seu amor, casa com ele e constrói uma família. Do jeito que vocês puderem, por adoção, do jeito que você puder, da forma que você se comprometa com alguém, tenha uma aliança com alguém, de tal forma que você vai se entregar para poder gerar valor para essa pessoa, constrói uma família, de
tal forma que você consiga deixar uma herança através de outros seres humanos, por adoção, por biologia, biológico, por jeito que você tiver. Sim. E depois você está pronto assim, para nessa forja ser formado como empreendedor. Acho que esse talvez seja o principal conselho que eu possa deixar para alguém. Que é o que eu acredito e vivo. Eu também. Não é diferente disso. Uau. Cara, eu enchi o olho d'água. Uma pergunta clichê que o pessoal sempre faz em podcast era se você voltasse anos atrás, o que você diria para sua versão? Mas eu vou além. Eu acredito que a sua melhor versão é a última. Que a gente sempre está em desenvolvimento, sempre buscando melhoria contínua. Então, se o Ricardo Rocha hoje encontrasse com a sua versão de 80 anos, o que você... Qual a minha versão mais velha? Sim. Ah, eu ia fazer pergunta, né? Eu não ia falar nada para ele. Eu ia fazer pergunta. E você tem alguma pergunta específica? Não sei, eu ia encontrar e falar assim, cara, como foi a jornada? O que valeu a pena? Não, a pena valeu. Você chegou até aqui, né? Mas assim, como foi a jornada? Eu ia perguntar para ele assim, cara, o que você aprendeu? Né, quais foram suas heranças assim que te fizeram chegar até aqui? O que você olha para trás e que te gera mais orgulho? Então eu ia fazer perguntas assim, sei lá, chegar lá para falar. Você tá doido? Não tem essa arrogância, né? Eu chegar lá para perguntar. Assim, cara, como é que foi, assim, o que você não faria, né? Porque aí eu tô aqui, sim, porque nesse sentido eu volto pro passado, né? Você, o que você não faria, né? O que você faria melhor? Então eu faria muitas perguntas, né? Para poder aprender e melhorar. Top. Foi um papo incrível. Cara, eu tô sem palavras. Obrigado por... aqui. Parabéns pela iniciativa do Pode Saber, parabéns pela audiência que está acompanhando a gente aqui. Sem dúvida, quem está assistindo está buscando crescimento e a famosa aprendabilidade que eu falei aqui. Com certeza. Sigam, continuem, inspirem pessoas, né? Levem esses podcasts para os clientes de vocês, né? Ofereçam isso como parte da oferta de valor de vocês, né? Porque nós estamos aqui investindo tempo para isso. Com certeza. Isso o empreendedor precisa. Então, além de prover toda a consistência, solidez e segurança contábil para as empresas, dê para ela também a consistência de tornar o empreendedor maior e melhor como profissional para que ele suporte o negócio dele. Então, além de tudo isso, vocês levem também essa segurança para eles. Uma honra estar aqui. Foi incrível. Obrigado, Ricardo.